Falta mais alguém, pessoal? Entrar? Já entrou todo mundo? Alguém me responde? Todos estão toda? Então, posso iniciar. A Fernanda está na aula da Liga e a Vanessa também. E aí eu expliquei a elas que a questão de gravar eu não sei como funciona, por quê? Eu queria que seja paga, entendeu? Para gravar. Entendi. Então, repassa no grupo. Então, eu queria que... Pronto. Então, eu creio que podemos iniciar, né? Todos estão aí, então... Então vamos lá, né? O que a gente combinou, o que a gente combinou não, o que é proposto para hoje são os dois últimos assuntos, que são os antiagregantes plaquetários e os glucocorticoides, né? E os mineralocorticoides, tá bom? Eu vou iniciar com os antiagregantes plaquetários, certo? Quando falamos de antiagregante plaquetário, a gente precisa entender que está relacionado às plaquetas. Então, eu vou frear a agregação plaquetária. Quando a gente estudou fisiologia, que a gente estudou hemostasia, que as plaquetas, né, elas são importantes para a coagulação, porém, o que é que a gente faz com os antiagregantes plaquetários? Nós evitamos a formação de um coágulo desnecessário para a gente não chegar a um trombo. Ou seja, os antiagregantes plaquetários, eles são medicamentos que vão impedir que as plaquetas se unem com as outras e diminuir a formação do tampão plaquetário. Leandro, não tá passando nenhum slide, é assim mesmo ou não? Na verdade, não peguei o slide da professora, eu estou indo pelo... Ah, tá. Entendeu? Se vocês puderem abrir o slide dela para ir acompanhando. Tá? Então, eu só estou lembrando só a fisiologia, né? Que as plaquetas, elas participam da hemostasia, né? Lograr a hemostasia, que é formar o tampão plaquetário. E os antiagregantes plaquetários é justamente para a gente impedir a formação de um trombo, de um coágulo desnecessário. Qual é o mecanismo? É inibir os mediadores da agregação plaquetária, né? Que são componentes que estão nas minhas plaquetas. Como eu posso, né, inibir? Eu tenho vários mecanismos, né, onde os antiagregantes plaquetários atuam. Eu tenho os inibidores da COX-1. Por quê? Porque a COX-1, a via da ciclooxigenasa, ela vai produzir prostaglandinas. Essa prostaglandina, ela vai interagir com a tromboxano sintetasa, a prostaglandina H2, e ao interagir vai formar o tromboxano A2. Esse tromboxano A2, ele é um antiagregante plaquetário natural do nosso organismo, né? Ele é fisiológico. Lembram da via da COX, né? Quando nós temos um rompimento de membrana que libera os fosfolípidos que interagem com a fosfolipasa A2, que vai formar ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico entra na via da COX, formando prostaglandinas e prostaciclinas, e entra na via da lipoxigenasa, formando leucotrienos, né? A prostaglandina da via da COX, PGH2, ela interage com a tromboxano sintetasa, e essa tromboxano sintetasa, junta com a prostaglandina H2, vai formar tromboxano A2. Ele é o nosso agregante plaquetário natural do organismo. E aí nós vamos aos mecanismos dos antiagregantes plaquetários. Um mecanismo é inibidores da COX-1. Quais serão as medicações inibidores da COX-1? O ácido acetil salicílico, o AAS, e o triflusal. O mais comum é o AS, que é o que a gente estuda, né? O que é que esse AAS faz? Ele é irreversível à COX-1, tá? Em doses baixas, eles são
antiagregantes, ou seja, como é que eu vou usar ele como antiagregante plaquetário? Em doses baixas, ou seja, são doses inferiores à analgesia, menos que 500 miligramas. Né? Vocês estão conseguindo compreender? Tem alguma dúvida? Querem que eu repita ou eu posso continuar? Pode continuar. Certo. Então, o AS, ele é irreversível a COX-1 em doses baixas. Ele é antiagregante, ou seja, uma dose inferior à analgesia, né? Menos 500 miligramas, é o que a gente vai utilizar como antiagregante. Não se utiliza em menores de 16 anos, porque vai dar síndrome de Reyer. Ele é contraindicado para menores de 16 anos, pela síndrome de Reyer, né? A síndrome de Reyer é uma complicação, né, em adolescentes e crianças, que pode provocar encefalopatia, uma degeneração gordurosa do fígado, né? Ou seja, a aspirina, AS, eu não utilizo em menores de 16 anos por conta da síndrome de Reyer. E não... Leandro, desculpa, eu só me perdi. A síndrome de Reine foi o que a gente viu no semestre passado com a Sandrine. Daí você falou de um problema no fígado. Eu não entendi o porquê do problema no fígado. A degeneração gordurosa do fígado. Sim. Você consegue só lembrar, porque eu não consigo, não lembro dessa parte. Eu lembro que ela tem um problema na circulação, mas eu não lembro de problema no fígado. Pela lesão mitocondrial intensa dos hepatocitos, entendeu? Porque as nossas medicações, elas são metabolizadas hepaticamente. Ah, pela metabolização dele no fígado, tá bom. Isso, né? Porque a lesão mitocondrial, né? Porque a gordura ela vai entrar no hepatocito, só que não vai ser metabolizada, né? A gente tem que lembrar que tem medicações que são, de certa forma, muito danosas para o fígado, por mais que ele tenha os citocromos que faça toda a metabolização, entendeu? Se eu estiver errado, alguém pode me corrigir também. Então, Tranquilo, obrigada. o que é que a aspirina vai fazer? Vai bloquear a COX. Com o bloqueio da COX, eu diminuo o tromboxano A2, e se eu diminuo o tromboxano A2, eu diminuo a agregação plaquetária. Né? Esse é o ácido acetilsalicílico, o AAS, que é o inibidor da COX-1, né? Esse é o mecanismo dele. Isso ela disse que cobraria na prova, né? Vocês conseguiram compreender ou querem que eu repita? Todo mundo que conseguiu aí, bota um joinha. Repete de novo, por favor. Pronto. Essa parte. Certo. Os mecanismos dos antiagregantes plaquetários, nós estamos estudando as medicações que são inibidores da COX-1, que é o ácido acetilsalicílico e o trifusal. Só que o que a gente mais utiliza e o que a gente mais estuda, no caso, é o AAS. Qual é o mecanismo do AAS? Ele é irreversível a COX-1. Em doses baixas, eles são antiagregantes. Ou seja, é uma dose inferior à analgesia, menos que 500 miligramas. Menor de 16 anos, ele é contraindicado, que pode provocar síndrome de Reyer, que são encefalopatias, problemas hepáticos. Não se utiliza também em crianças, né? E o que é que ele faz? Ele bloqueia a COX. Com o bloqueio da COX, eu vou ter diminuição de tromboxano A2, porque eu não vou ter a via da ciclooxigenasa, não vou ter prostaglandina, não vou ter interações com a tromboxano sintetase para gerar o tromboxano A2, que é o agregante natural do corpo, e eu vou diminuir a agregação plaquetária. Né? Isso foi que a gente aprendeu em classe e que ela cobraria na prova, tá bom? Posso passar para o próximo mecanismo de antiagregação plaquetária e as medicações?
Se ninguém responde, eu posso passar. Deixa eu só fechar minha janela aqui. O som da arena tá bem chatinho. Os inibidores do receptor P2Y, né? O receptor P2Y, ele é um receptor de ADP que está presente na membrana das minhas plaquetas, né? Uma forma de ser antiagregante, da antiagregação plaquetária, né? De combater essa agregação plaquetária, vai ser os inibidores do receptor P2Y. Quais são essas medicações? O clopidogrel, o prasugrel e o ticagrelor. Porém, o único que é irreversível é o clopidogrel. O que é que essas medicações fazem? Vai impedir a união do ADP ao receptor P2Y. Vai inibir a ativação da glicoproteína 2B3A e, em consequência, vai bloquear a agregação plaquetária. Né? Porque a glucoproteína 2B3A, ela faz a ligação de fibrinógeno para estabilizar com a agregação das plaquetas e formar o tampão, formar o coágulo. Então, o que é que esses inibidores do receptor P2Y vai fazer? Que é o clopidogrel, que é irreversível, o prasugrel e o ticagrelor. Vai impedir a união do ADP ao receptor P2Y, vai inibir a ativação da glicoproteína 2B e 3A, e ao inibir a ativação dessa glicoproteína 2B e 3A, vai bloquear a agregação plaquetária. Né? Conseguiram entender? Beleza, se ninguém responder, eu creio que sim. Leandro, esse que você está passando do slide da professora? É uma sequência do que a professora estava passando? Não. Só pra... Esse é um resumo do meu caderno da aula dela, e é o que ela vai cobrar em prova. Da aula, que você foi anotando. Isso, aí eu mandei para a Luma e a Luma disponibilizou no grupo. Já achei aqui. O PDF. Não, isso. Só saber se era, tipo, da aula dela ou se você tinha pego só Não, esse resumo aqui, que eu tô falando, ele é da aula, entendeu? E é justamente o que ela cobra em prova. Porque tem muita coisa que tá no slide, que ela não cobra, e tem coisa que ela cobra que ela só fala na sala, e aí eu prefiro fazer o resumo da aula, justamente, principalmente do que ela vai cobrar. Tá, ótimo. Entendeu? Aí a Luma já mandou o PDF no grupo. Se vocês conseguirem baixar para ir acompanhando, é bom. O próximo vão ser as medicações que são inibidores da glucoproteína 2B3A, que é o abixizimab, a medicação, né, que é a que se estuda. Essa glucoproteína 2B3A, ela permite que as plaquetas se liguem uma à outra através da ligação de fibrinógeno, tá bom? Isso aqui eu estou repetindo porque isso aqui são bases fisiológicas e fisiopatológicas que a gente já estudou, só para não ficar perdido. De onde é que vem o tromboxano, a COX, a glicoproteína? Só para a gente entender que, para a gente, como é que atuam essas medicações antiagregantes plaquetárias? A que a gente já estudou inibindo a COX e o porquê, os inibidores do receptor P2Y e agora os inibidores da glucoproteína 2B3A, que é o abixizimab. Você não utiliza ele de forma crônica, tá? Por quê? Você tem que utilizar ele de forma aguda 60 minutos antes de uma intervenção cardíaca, tá bom? Esse tipo de medicação. Ele vai inibir a glucoproteína 2B3A e com isso ele vai bloquear o receptor final da agregação. Não vai permitir a ligação de fibrinógeno, porque o fibrinógeno ele vai lá junto com o tampão plaquetário, fazer toda a estabilização e formar a malha, formar o coágulo, entendeu?
Então, repetindo, os inibidores da glucoproteína 2B3A, que é o abiximab, não se utiliza de forma crônica. Se utiliza de forma aguda 60 minutos antes de uma intervenção cardíaca. Ele inibe a glucoproteína 2B3A e, consequentemente, bloqueia o receptor final da agregação. Não vai permitir a ligação de fibrinógeno. Não tendo a ligação de fibrinógeno que a glucoproteína 2B3A faz, não tem agregação plaquetária. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? De verdade, falem para mim, por favor. Sim. Sim, muito bom. Senão eu vou voltando, porque tudo isso aqui ela passa em aula e ela cobra em prova, tudo que eu estou falando aqui. Então vocês fiquem ligados, que aí eu vou falando para vocês. Entendeu? E aí eu só preciso que vocês vão me falando se estão gostando, se tem dúvidas, porque eu tô voltando algumas coisinhas só para a gente entender, questões fisiológicas, fisiopatológicas, mas aí vamos focar na farmacologia em si, tá bom? Ó, para o pessoal que quiser abrir o caderno, fazer duas telas, eu abri o caderno aqui numa tela, o Meet na outra, aí fica mais fácil, porque ele vai falando, a gente vai lendo do lado, fica mais fácil a compreensão. Isso. Tá conseguindo entender, Kelly? Todo mundo tá conseguindo entender? Tô sim, com o caderno aqui até que ficou mais fácil, porque daí você vai falando, eu vou lendo, vou acompanhando, ficou bem mais tranquilo. Pronto. O próximo, né, antiagregante plaquetário, o próximo mecanismo são os inibidores da fosfodiesterase, tá? Que é o cilostazol e dipiridamol, né? Aí, farmacologia não vai explicar o que é a fosfodiesterase, então eu vou falar rapidinho para vocês. A fosfodiesterase, ela é uma enzima que degrada mensageiros importantes, como o AMP cíclico. Esse AMP cíclico, se ele estiver baixo, eu vou ter mais ativação de plaquetas. Então, se eu inibir a PDE, a fosfodiesterase, eu vou ter mais AMP cíclico. E com isso eu vou ter diminuição da ativação plaquetária. Por quê? Porque a fosfodiesterase, ela degrada mensageiros, como o AMP cíclico. Então, o que é que eu preciso fazer? Não deixar que degrade o meu AMP cíclico. Então, eu vou inibir a fosfodiesterase. Se eu inibo a fosfodiesterase, eu aumento o AMP cíclico. Se eu aumento o AMP cíclico, eu vou diminuir a ativação plaquetária. Tá? Repetindo, agora de forma resumida, inibidores da PDE, da fosfodiesterase, que é o cilostazol e dipiridamol. O que é que eles fazem? Inibem a fosfodiesterase. Com a inibição da fosfodiesterase, eu vou aumentar o AMP cíclico, que é um mensageiro importante. Se eu aumento o AMP cíclico, eu vou diminuir a ativação plaquetária. Ok? Vamos botando um joinha aí, se estão entendendo. E por último, eu vou ter a modulação do AMP cíclico e do GMP cíclico, que vai ser a prostaciclina e iloprost. Né? Ele também, o GMP cíclico também é um mensageiro intracelular, tá? Então, essas medicações, como prostaciclina e iloprost, né, que o mecanismo dela é modular o AMP cíclico e o GMP cíclico, vai fazer o quê? Aumentar o AMP cíclico e o GMP cíclico. Com isso, eu vou inibir a agregação plaquetária. Ou seja, resultado final, todas essas medicações e esses mecanismos, eles ativam para diminuir a ativação,
a agregação e prevenir tromboses. Todos conseguiram compreender todo o mecanismo, as medicações, que tudo isso realmente é o que ela cobra em prova, é o que a gente precisa focar, gente. Me digam aí, por favor, se entenderam, se querem que eu repita uma coisa ou outra, se está claro. Se estão gostando, se não estão gostando, se precisam, se está conseguindo acompanhar, né? Me digam, por favor, de coração. Se está compreensível, se dá para pegar alguma coisa para a prova, se está auxiliando. Tem o caderno também, tá? Por favor, me digam. Se não está gostando, se... Bom, parabéns. Você ensina muito bem. E acompanhando o caderno, tá excelente. Ótimo, acompanhem o caderno. Só preciso que todos os 10 me falem. Eu fico agoniado em não estar agradando vocês. Dá para compreender, tranquilo. Fique em paz, menino, que tá tudo certo. Vamos lá. Agora falando, né, das medicações separadas, tá bom? Posologia. Nós temos a duração de vida, se é reversível, se não é, tá bom? A aspirina. A aspirina, né, antiagregante, você pode utilizar ela, como tem aqui, 100 miligramas, né, uma vez ao dia, né, em 20 minutos é a duração, e você pode utilizar em 20 minutos que querer que seja o efeito. Deixa eu só pegar outro material aqui para eu acompanhar. E você pode utilizar de 7 a 10 dias. Deixa eu só pegar o material aqui. Cadê? Onde é que eu botei aqui? Material de agregação. Só um minutinho, gente, rapidinho. Aqui, antiagregantes. Vamos. Pronto. A aspirina, né? Dose antiagregante, 100 miligramas, tá? Deixa eu ver, cadê, gente? A dose antiagregante, 100 miligramas. Você pode usar uma vez ao dia, né? A vida média é 20 minutos, tá? E irreversível de 7 a 10 dias, tá bom? Pronto, voltei, perdão. Ou seja, repetindo, a aspirina, a dose dela antiagregante é 100 miligramas, certo? Você utiliza uma vez ao dia, tá? A vida média dela é 20 minutos e você utiliza entre 7 a 10 dias, tá? Ele é irreversível. O clopidogrel, a dose antiagregante dele é 75 miligramas, né? Você utiliza também uma vez ao dia, um por dia. A vida média dele, do clopidogrel, é 8 horas, tá bom? Ele é de segunda geração e de 7 a 10 dias, tá bom? O prasugrel, a dose antiagregante dele é 60 miligramas, tá? Ele é utilizado como ataque, dose de ataque, porque a vida média dele é de 7 a 15 horas, por isso que ele é utilizado como dose de ataque, tá bom? E ele é mais potente e ele é mais estável, por isso que ele é utilizado como dose de ataque, né? O prasugrel. Você utiliza ele 60 miligramas, ele em dose de ataque, porque a vida média dele é de 7 a 15 horas, né? Ele é mais potente e mais estável. Tem o ticagrelor, que a dose antiagregante dele, 60 miligramas, tá bom? E você utiliza ele uma vez por dia também. E a vida média dele é 8 horas, né? Ele não se metaboliza.
E tem o abiximab, né, que é inibidor da glucoproteína 2B3A. Ele você utiliza uma dose de 0 a 25 miligramas. A forma dele, né, é feita em bolo. A vida média dele depende. E o clopidogrel, você utiliza ele 60 minutos antes de uma intervenção cardíaca, tá bom? Porque os antiagregantes plaquetários, em intervenções cirúrgicas, você suspende por risco de hemorragia, né? Porque em uma intervenção cirúrgica, eu vou precisar lograr hemostásia, eu vou precisar lograr ali a formação, né, da agregação plaquetária para lograr a hemorragia. A hemostase é frear ali o sangramento, a hemorragia, tá bom? Lá na frente eu vou falar. Quais são as minhas indicações, tá bom? O que significa esse bolo? Oi? No último antiagregante, o que significa esse bolo, Léo? Em bolos é um tipo de aplicação da medicação. É quando faz direto na veia, faz em bolos. Isso. Tem algumas medicações que a gente dilui e faz lentamente. Em bolo, se faz de uma vez, direto na veia, sem diluição. Isso mesmo. Ela é em bolo, né? Uma dose assim, ó, direta. Em curto espaço de tempo, a medicação em bolo, né? A administração do medicamento em bolo é coisa de segundo a minutos. É em curto espaço de tempo, assim, né? Direto na veia, como a Kelly explicou. E dose única. Por isso que a dose do abiximab é 0,25. Ela é, ó, baixa. A aspirina, o clopidogrel e o ticagrelol, ele é utilizado em cardiopatia isquêmica, né? Como controle e profilaxia, né, já para evitar uma evolução de uma isquemia, né? Aí a cardiopatia isquêmica você utiliza aspirina, clopidogrel e ticagrelol em cardiopatia isquêmica, como controle e profilaxia. A aspirina, porque aí tá como asa, né? Porque a aspirina também é conhecida como asa também. A aspirina e o clopidogrel, ele é indicado para... Ai, meu Deus, eu botei FA aí, não foi? Deixa eu só olhar aqui o que é FA, que às vezes eu boto... Fator agregante? Eu creio que seja, sim. Não, fibrilação atrial. Creio que seja fibrilação atrial. Deixa eu só conferir aqui. Né? Mas na aula, o que ela falou que iria cobrar como tema de exame, justamente os mecanismos, mas eu nem anotei, mas é bom a gente estudar, né? Essas medicações, as doses e as indicações, mas ela nem falou muito, mas é bom a gente estudar. Eu creio que seja a fibrilação atrial, gente. Depois eu só vou confirmar e passo para vocês. Porque a fibrilação, ela aumenta o risco de trombo, tá? O abiximab, ele é utilizado em intervencionismo cardíaco, tá? A aspirina, o clopidogrel e o ticagrelol, né? Ele é indicado posterior à stent, né? Stent é aquele catéter que a gente coloca na artéria, quando tem problema cardíaco, placa aterosclerótica, a gente precisa diminuir, né, aquela constrição da artéria, a gente coloca o stent, e aí essas medicações como a aspirina, clopidogrel, ticagrelol, utiliza posterior stent. Também se utiliza acidente cerebrovascular, e também o aspirina, clopidogrel e ticagrelol utiliza, né, em flibotromboses, em trombose arterial, né? E só uma observação, porque a gente vê muito aspirina e clopidogrel juntos, né? Porque potencializa o efeito antiagregante. Isso aí são tips que para prestar atenção para a prova, entendeu? Aspirina mais clopidogrel
potencializa o efeito antiagregante, tá? E em intervenções cirúrgicas se suspende por risco de hemorragia, ou seja, eu estou em uma intervenção cirúrgica, eu não posso bloquear a minha agregação plaquetária, então eu tenho que suspender esse antiagregante plaquetário. Porque em cirurgia eu vou ter muito sangue ali, eu preciso, né, do trabalho das plaquetas se unindo, se agregando para lograr a hemostasia, para parar aquele sangramento. Então, em intervenções cirúrgicas, se suspende por risco de hemorragia, tá bom? Agora nós vamos para os efeitos adversos, né? Se a gente entende os efeitos adversos, a gente entende as contraindicações. Quais são os meus efeitos adversos agudos? Hemorragia, hemorragia digestiva e alergia. Né? Só falando um pouquinho aqui rapidinho, tipo a hemorragia digestiva. Quando a gente fala de hemorragia digestiva, eu penso em quê? Aí eu volto lá para a minha via da COX, é por isso que a gente tem que sempre estar lembrando. A prostaciclina, que é produzida lá nessa via, né? Não, lá na COX não tem só metabolitos inflamatórios, tem também a prostaciclina, que um dos papéis dela é o quê? Produção de muco, o muco que protege a nossa mucosa gástrica. E se eu inibo a minha COX, eu estou inibindo tudo. É por isso que nós temos que ter cuidado com a farmacologia, né, com as medicações, o tempo que o paciente vai usar, justamente pelos efeitos adversos. Então, agudos, hemorragia, hemorragia digestiva e alergia. A aspirina, a gente já falou que, né, a síndrome de Reyer, né, também a hepatotoxicidade e rinite, tá bom? Clopidogrel, quais são os efeitos adversos? Púrpura trombocitopênica, hematoma, epistaxe e diarreia, né? O prasugrel, né? Mais hemorragias e anêmias. O ticagrelol, né? Ele pode ter como efeito adverso a dísnea e a bradicárdia, né? Esses são os efeitos agudos dessas medicações. Quais são os efeitos crônicos, né? A resistência à aspirina e a resistência ao clopidogrel, né? Esses são os efeitos crônicos que a professora mais comentou, que unicamente comentou em classe. Foi os efeitos adversos crônicos, a resistência à aspirina e a resistência ao clopidogrel. Quando é que eu vou contraindicar um antiagregante plaquetário? Em caso de hemorragia, né? Isso é fato. Em uma hemorragia, eu não vou prescrever, eu não vou indicar um antiagregante plaquetário, porque eu vou precisar das minhas plaquetas logrando ali, se unindo e logrando hemostasia para combater aquela hemorragia. Insuficiência hepática, justamente, né, pela metabolização hepática que é forte, lá nos meus citocromos P450, né, nos outros citocromos também que metabolizam essas medicações. A aspirina, que eu já comentei, que não se indica para menores de 16 anos por conta da síndrome de Reyer. Ele é contraindicado também em casos de asmas, de alergias, de hemofilias, insuficiência renal, né, porque a nossa excreção da medicação pelo fator renal, insuficiência cardíaca, pacientes alcoólicos, em caso de gota. E em embaraço é contraindicado maior de 100 miligramas, né? Na lactância também. Ou seja, no embaraço é contraindicado menor de 100 miligramas justamente pela lactância. Ou seja, esses são os nossos agregantes plaquetários e foi tudo que ela explicou de principal em aula, né? Que ela pode cobrar em prova. Tá bom? Ok para vocês? Querem ver algum outro ponto, alguma dúvida? Deixa eu só beber uma água, né? Um minutinho. Deixa eu só hidratar a minha garganta. E eu volto. Gente, na P2, quantos slides ela já passou depois que a gente fez a P1? Só para eu confirmar aqui comigo. Na minha turma, ela... É porque a P1 da minha turma foi muito assunto, né? E Até aí, antiagregante, né? Ela passou. E antiarginosos, né? olha, na minha turma, a minha prova foi até os antiaginosos. É, o nosso também. Aí depois ela veio com antiagregantes
glucocorticoides, né, os esteroides corticais, e iniciou farmacologia respiratória segunda e terminou hoje. Ai, não tá certo. Tá? Obrigada. Tá conseguindo acompanhar, Milena? Tá com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não, tudo certo. Eu tô tentando só achar os slides para ver se tá batendo certinho com. Mas você tá conseguindo compreender? Tá ok para você? Para todo mundo? Tô sim. Certo. Deixa eu só beber uma água, volto já. Ele tá entendendo? Tô sim. E na prova, 8. 6. O que me ajuda muito, antes de eu fazer a prova, um dia antes, é justamente isso, é copiar palavras-chave. Né? Um dia antes da prova, mesmo revendo o resumo, eu gosto de copiar palavras-chave. Ah, mecanismo. O mecanismo vai ser inibir, geral, né? Os fatores que fazem a agregação. Mas COX-1, qual é? Aspirina. Irreversível. Dose baixa, menos que 500, menor de 16, síndrome de Reyer. Diminuição de tromboxano, diminuição de agregação, sabe? Eu vou copiando esses pontozinhos chaves que me ajudam na hora da prova. Nossa, tá muito excelente essa aula, porque eu não tinha entendido nada dessa parte da prova. Eu fui na base do chute mesmo, pelo menos da questão plaquetária. Teve até uma questão sobre a aspirina, se não me engano. Voltei. Repete, por favor. Ah, tô agradecendo pela explicação dessa parte, que eu não tinha entendido na hora da prova. Eu chutei, eu não consegui estudar essa parte. Sim. Agora faz muito sentido. Inclusive, teve uma questão dessa só, que foi de aspirina, se eu não me engano, na prova. Qual foi a questão? Teve uma também dessa P2Y que eu não sabia nem o que era. Teve também essa de menor de 16 anos, teve. Isso. O receptor P2Y, né, foi aquele que a gente estudou, que não, o ADP não vai se unir. Aí vai inibir a glicoproteína, né, 2B3A, e aí eu não vou ter, vai bloquear a agregação. É que a prova dela é bem específica, assim, a questão da aula, né? Teve muita gente na minha turma também que não foi tão legal, porque se não pegar a aula, já era. Os slides, é uma professora que ensina muito, eu gosto muito, mas eu não sou muito fã dos slides, os slides me deixam muito confusa, é por isso que eu gosto de fazer meu resumo em aula. Para mim é confuso, né? Mesmo para mim é confuso o slide dela, me deixa bem confusinho, muito confuso. Aí por isso que eu prefiro fazer meu resumo em aula do que o professor explica. Esse slide dela de agregante plaquetário, para mim, eu tenho que ficar anotando tudo em cima, porque só tem imagem, não tem muita explicação. Aí por isso que eu fiz o resumo explicando justamente tudo, que você fica perdido com as imagens desse agregante, desse slide de antiagregante, sabe? O slide de farmacologia respiratória eu já estou começando a resumir para quando eu for passar para vocês, porque para mim está confuso de farmacologia respiratória. Aí eu estou deglossando ele aos poucos. Mas vamos lá, posso começar, gente? Glucocorticoides? Hoje. Pode. Pronto, vamos lá. Deixa eu só botar aqui. Fica aqui. Nós vamos estudar agora os esteroides corticais e os anti-inflamatórios esteroideus, né? Nós sabemos que os esteroides, eles são derivados de colesterol, etc e tal. Isso aí a gente já viu em fisiologia.
Vamos fazer só um lembrete, né? Vamos só lembrar fisiologicamente, né? Para a gente estudar os corticoides. Os glucocorticoides, né? Nós temos a nossa corteza suprarrenal, né? Da nossa glândula adrenal, que vai sintetizar os hormônios esteroideias. Quais são, né, quais são as minhas zonas da corteza e as minhas hormonas esteroideias? Os glucocorticoides, né, como cortisol e corticosterona, eles são produzidos lá na zona fasciculada, na minha corteza da medula adrenal. Os mineralocorticoides, como a aldosterona e desoxicorticoesterona, são formados lá na minha zona glomerulosa, da minha corteza da glândula suprarrenal. E as hormonas gonadais, né, como a deidroxiespiandrosterona, a androstenediona e a testosterona, são lá na zona reticular, né, da minha glândula adrenal, lá na corteza. Ou seja, as zonas da corteza, da minha glândula adrenal. A fasciculada vai produzir os glucocorticoides, que é o cortisol e a corticosterona. A zona glomerulosa vão ser os mineralocorticoides, que vai ser aldosterona e desoxicorticoesterona. E a minha zona reticular produz as hormonas gonadais, como a deidroespiandrosterona, a androstenediona e a testosterona. Mas quais são os principais que a gente utiliza, que foram, né, as composições para formar as nossas medicações? Vai ser os glucocorticoides, como o cortisol, e vai ser os mineralocorticoides, como a aldosterona. Qual é o mecanismo de... O celular caiu. Qual é o mecanismo de ação, né, dos meus glucocorticoides? O glucocorticoide, por que ele é tido como o mais potente anti-inflamatório? Porque ele inibe a fosfolipasa A2, né? Isso que eu tô falando, pessoal, é tema de exame, tá? Qual é o mecanismo de ação dos glucocorticoides? Os glucocorticoides inibem a fosfolipasa A2. Se eu inibo a minha fosfolipasa A2, eu vou inibir toda a cascata inflamatória. Então, eu vou ter não vou ter ácido araquidônico, vou diminuir prostaglandinas e leucotrienos, tá? E aí eu vou inibir mediadores inflamatórios, como fatores de necroses, COX-2, citocinas como interleucinas e fatores de necrose tumoral. Ou seja, o resultado, ele é um potente anti-inflamatório, os glucocorticoides, porque ele inibe a fosfolipasa A2 e vai impedir toda a via do processo inflamatório, né? Que a gente já viu. Qual é o meu processo inflamatório? Eu tenho um rompimento de membrana celular que vai liberar fosfolípido. Esse fosfolípido vai interagir com a fosfolipasa A2. Essa fosfolipasa A2 é o que o glucocorticoide vai inibir, né? Vai ter o ácido araquidônico que vai entrar na via da COX e da lipoxigenasa, da ciclooxigenasa e da lipoxigenasa para produzir os mediadores inflamatórios. Então, glucocorticoide ele inibe fosfolipasa A2. Se ele inibe fosfolipasa A2, vai impedir toda a cascata de processo inflamatório, toda essa via, por isso que ele é um potente efeito anti-inflamatório. Né? Por isso que é bom a gente sempre estar recordando essa via da ciclooxigenasa, essa via da COX. Conseguiram compreender essa parte? Quer que eu repita? O mecanismo de ação? Ok. Outro ponto que eu vou falar agora, que ela também vai cobrar como tema de exame, é a classificação dos glucocorticoides e dos mineralocorticoides. Os glucocorticoides, eles têm atividade anti-inflamatória. Só que os mineralocorticoides, que vamos estudar também, não têm atividade anti-inflamatória. Os glucocorticoides, eles vão ser classificados em ação curta, ação intermédia e ação prolongada. Os glucocorticoides de ação curta, de 8 a 12 horas, eles são de baixa potência.
e nós vamos ter a hidrocortisona e a cortisona, né? Sendo a hidrocortisona mais utilizado. Repetindo, os glucocorticoides, eles têm 3 classificações. Eles têm de ação curta, que é de 8 a 12 horas a duração. Os de ação curta, eles são de baixa potência, e nós temos as medicações com hidrocortisona e a cortisona, sendo a hidrocortisona mais utilizada. Nós temos os de ação intermédia, que são de 12 a 36 horas, que eles têm uma potência intermédia, que é a prednisona, a prednisolona, a meprednisona e a metilprednisolona, que são os mais utilizados. Só que nós temos também a triancinolona e deflazacort, né? Só que esses 4 primeiros são os mais utilizados. E os de ação prolongada, eles duram mais de 36 horas, que eles têm uma potência alta, que vai ser a dexametasona e a betametasona. Ou seja, esses são os glucocorticoides. Ela pode perguntar a classificação dos glucocorticoides, né, para você citar como ação curta, ação intermédia, ação prolongada. Ela pode perguntar quais são as medicações mais utilizadas em ação curta, em ação intermédia, ação prolongada. Ou também as medicações, né, como um todo, né? E agora nós temos os minerais corticoides. Os minerais corticoides, eles não têm atividade anti-inflamatória, e eles são de ação intermédia. Eles duram de 12 a 36 horas, que é a fludrocortisona e a desoxicorticoesterona acetato, né? Essa classificação é tema de exame. Ela pode fazer várias perguntas para você citar os tipos de glucocorticoides, tipo de mineral corticoides, né? Ela pode pedir para você falar quais são os glucocorticoides de ação curta, de baixa potência, de ação intermédia, potência intermédia, ação prolongada. E os minerais corticoides, ela pode pedir para você citar que eles são classificados como ação intermédia, ou pode pedir para você citar quais são as medicações minerais corticoide, né, e quais são as medicações mais utilizadas. No caso, só tem a fluocortisona e a desoxicorticoesterona acetato. Eu creio que a fluocortisona deles é a mais utilizada. Tá bom? Dúvidas? Quer que eu repita? Se sim, Tá perfeito. pronto. Outro tema de exame, as indicações terapêuticas, né? Quais são as indicações dos glucocorticoides, as indicações terapêuticas? E ela falou em palavras assim, tipo, eu quero que fale dessa forma. Ele é utilizado como anti-inflamatório, tá? Em reemplazo hormonal e imunossupressor, né? Se perguntar quais são as indicações terapêuticas, anti-inflamatório, terapia de reemplazo hormonal e imunossupressor. E uma observação, né? O glucocorticoide de uso tópico ou inalatório é budesonida, né? Isso é só uma observação que ela botou, que ela pode colocar ou não na prova, mas vocês ficam atentos. Se perguntar, glucocorticoide de uso tópico ou inalatório, budesonida, tá? Quando esses receptores desses glucocorticoides, né, são ativados, o que é que eles vão causar? Aumento de glucosa, lipólise, consumo de proteínas, diminuição de resposta imune, por isso que é utilizado como imunossupressor, diminuição de massa muscular pelo catabolismo de proteínas, diminuição da grossura da pele, diminuição da mineralização de ossos, que causa osteoporose, anti-inflamatório, né, porque vai bloquear a fosfolipase A2 e aumenta a transcrição genética. Isso aí eu vou explicar mais lá na frente, porque são coisas que elas vão cobrar na prova. Por que causa lipólise? Por que diminui a massa muscular? Por que causa osteoporose? Na frente eu vou explicar isso mais, tá? O cortisol. O cortisol ele tem uma afinidade muito grande, né, aos receptores, e ele é convertido em cortisona pela enzima 11-beta-hidroxiesteroide desidrogenasa. Isso é tema de exame, né? Quem converte o cortisol em cortisona vai ser a enzima
11-beta-hidroxiesteroide desidrogenasa, tá bom? Isso é tema de exame. O cortisol é convertido em cortisona pela enzima 11-beta-hidroxiesteroide desidrogenasa. Se eu tenho um déficit nessa enzima, eu vou ter um hiperaldosteronismo à expensa de glucocorticoide. Porque o glucocorticoide, ele também tem afinidade pelo receptor mineralcorticoide. E quem é o nosso mineralcorticoide? Aldosterona. Por isso que o paciente pode ter um hiperaldosteronismo. Ok? E a nossa secreção média diária de cortisol no adulto é de 14 a 20 miligramas por dia, tá bom? As características químicas. Vamos lá. Isso aqui ela falou que ela não cobraria em prova, né? Mas eu vou falar rapidinho aqui. A partir do cortisol é que foi obtido os derivados sintéticos, né? Que mantêm as propriedades e melhoram outras, né? O número de derivados ele é amplo, as vias de administração que se pode utilizar também são amplas. Com frequência você se obtém, né, distintos estéreis de um mesmo produto para empregar por vias diferentes, por via oral, por via parenteral, etc. e tal. Você também utiliza, né, esses glucocorticoides derivados do cortisol, né, como via tópica, né, você consegue manter uma atividade anti-inflamatória também por via tópica, tá bom? Isso aqui ela disse que não cobraria em prova, por isso que eu tô falando rápido, tá bom? Vocês querem que eu repita ou tem algum problema? Porque essas características químicas eu não anotei como tema de exame, porque ela não falou que cobraria como tema de exame, pelo menos na minha turma, né? Regulação da secreção de cortisol, tá? O glucocorticoide, ele é o quê? Um cortisol exógeno. Então, vai inibir a secreção endógena. Isso eu vou explicar melhor lá na frente. Quando é que eu tenho essa secreção de cortisol, né? Nosso cortisol, ele é uma forma de alerta para o nosso organismo. Se eu não estiver errado, de fato. Não. Né? Acredito eu que não. Ele é uma forma de alerta. Mas ele em excesso, ele pode levar a problemas, né? Porque a secreção de cortisol ela está submetida a influências neurogênicas e químicas, que modulam a sua velocidade, né? O estresse psíquico, o esforço físico, ele incrementa extraordinariamente a secreção de cortisol, hipertermia, hipoglucemia, exposição ao frio, queimaduras e etc, né? Tudo isso modula, né, essa secreção de cortisol, tá? Agora sim, vamos entrar em uma parte que nos interessa, que ela falou que era tema de exame, que aí eu vou explicar melhor, né? Os efeitos, né, desse cortisol, desses glucocorticoides. Isso que eu vou falar é tema de exame, tá? Prestem atenção. Efeito 1, né? Eu numerei assim, mas vocês podem falar alternado. Aumento de glucosa. Por quê? Porque aumenta a gluconeogênese. Se eu aumento a gluconeogênese, eu vou ter hiperglicemia, tá? Tema de exame. Alguns efeitos, né, dos glucocorticoides, do cortisol. Aumento de glucosa. Por que aumenta a glucosa? Porque aumenta a gluconeogênese, tá? Eu aumentando a gluconeogênese, a formação de nova glucosa, eu vou ter hiperglicemia. Outro efeito, lipólise, né? A lipólise. O que acontece? Nessa lipólise, eu vou ter redistribuição da gordura. Como é que é essa redistribuição da gordura? Vou ter lipólise muscular dos membros inferiores e o depósito vai ser na metade superior do corpo, no abdômen. Por isso que vocês veem que pessoas que tomam muitos glucocorticoides, né, tem aquele abdômen globuloso, grande. Por quê? Porque tem a lipólise. Eu vou ter uma lipólise muscular dos membros inferiores
E essa redistribuição da gordura, esse depósito, vai ser na metade superior do corpo, no abdômen, tá? Também vou ter uma cara com um aspecto de fase de lua cheia. Eu vou ter a presença da joroba de búfalo, né? A pessoa vai estar corcunda, né? E na glucose e na lipólise vai ter uma redistribuição. Porém, o corpo continua sem glucosa. Tá? Esses são os efeitos da lipólise. E outro efeito da lipólise também, pelo aumento de triglicérido, eu vou ter pancreatite. Tá? Outro efeito, o catabolismo proteico. Tá? A proteína do músculo, nesse catabolismo, eu vou liberar aminoácidos, com isso glucosa, e eu vou ter uma redução da força muscular. Eu vou perder a força muscular por conta do catabolismo proteico. Esse é o outro efeito. Perder força muscular. Eu vou ter redução de massa muscular pelo catabolismo proteico na proteína do músculo. E o catabolismo proteico, eu vou ter, né, o catabolismo das proteínas, vou ter a liberação lá dos aminoácidos. Isso vou liberar glucosa, né? Porque a minha glucosa vem das proteínas também, do catabolismo. Aí por isso que eu vou perder a força muscular. E outro efeito também do cortisol, dos glucocorticoides, é o efeito mineral corticoide, porque ele atua também no receptor mineral corticoide. O que é que eu tenho no meu como mineral corticoide? A minha aldosterona. O que é que a aldosterona faz? Retém água e sódio e vai aumentar o volume sanguíneo e a pressão arterial. Né? A aldosterona ela faz o quê? Retenção de sódio e água. Se eu tenho retenção de sódio e água, eu tenho um aumento de volume. Com esse aumento de volume, eu vou ter de volume sanguíneo. Esse aumento de volume, eu vou ter aumento de volume sanguíneo de pressão arterial, tá? Outro efeito vai ser a osteoporose. Por quê? Porque os glucocorticoides, né, nos ossos, e quais são as ações musculoesqueléticas? Eu vou ter diminuição da absorção de cálcio intestinal e vou ter aumento de cálcio renal, que vai ser perda. Quando a gente estuda fisiologia, metabolismo de cálcio, nós estudamos que o quê? Que a maior absorção de cálcio é intestinal. E a excreção ela vai ser renal. Então, os glucocorticoides, as ações deles nos ossos e as ações musculoesqueléticas, eles vai ser o quê? Diminuição da absorção do cálcio intestinal e aumento do cálcio renal, da perda, da excreção. Então, eu vou ter ativação de osteoclastos, né? Que aí já é outro mecanismo, e vai inativar os osteoblastos. Então, eu vou ter apoptose de osteoblastos e osteocitos, que eu vou ter perda de massa óssea, que vai me provocar osteoporose. Oi? Alguém levantou a mão? Não, né? Então, repetindo. Os glucocorticoides nos ossos e as ações musculoesqueléticas são tema de exame. O que é que eu posso ter, né, que vai me provocar osteoporose? A diminuição de absorção do cálcio intestinal e o aumento da perda por eliminação de cálcio renal. E pode provocar também uma hipocalcemia, né, por essa perda de cálcio renal. Outro, né, ativação dos osteoclastos e a inativação dos osteoblastos. E apoptose de osteoblastos e osteocitos, que osteoblasto faz o quê? Forma novo osso, osteocito mantém matriz óssea. Isso tudo vai me levar a uma osteoporose, eu vou ter perda de massa óssea, né? Conseguiram compreender os efeitos, gente? Alguns efeitos do cortisol, ou querem que eu repita? Ele está no teu material, tá, Leandro? Tá bem pequenininho aí, porque eu acrescentei em cima, tá? Do nome, cortisol, alguns efeitos. Mas tá aí, tá vendo? Glucocorticoide nos ossos, né? Que são as ações musculoesqueléticas. Diminuição de absorção de cálcio intestinal.
Aumento de cálcio renal, que leva a uma perda de cálcio, que pode provocar uma hipocalcemia. E a ativação de osteoclastos e inativação dos osteoblastos. Com isso, eu vou ter apoptose de osteoblastos e osteocitos, que forma e mantém matriz óssea. Tudo isso vai me levar a osteoporose, que é a perda de massa óssea. Tá? Posso seguir? Vocês têm alguma dúvida nesses efeitos? Então, todos em silêncio, creio que posso seguir. Vamos lá, né? Outro que é tema de exame. O mecanismo de ação, né? Os receptores corticoides. Tema de exame, tá? Os glucocorticoides, né? O receptor é o GCR, né? Que é o receptor do cortisol, tá? E os minerais corticoides, que é o receptor MCR, que é o receptor de aldosterona. O receptor GCR, né, do cortisol, né, que é dos glucocorticoides, eles abundam no organismo, eles são abundantes. Eles se expressam em grande quantidade na célula. São muito potentes para o metabolismo, pelo efeito. Eles também têm função hidroeletrolítica, porém menor. Por que eles têm função hidroeletrolítica? Porque eles também têm afinidade pelo receptor mineral corticoide, e acaba tendo uma atuação igual da aldosterona, tá? Repetindo, né, os glucocorticoides, pelo receptor GCR, né, do cortisol, eles são abundantes no organismo, se expressam em grande quantidade na célula, são muito potentes para o metabolismo, eles têm função hidroeletrolítica, porém menor. Por quê? Porque eles também têm afinidade pelo receptor mineral corticoide. Já os MCR da aldosterona, né, receptor da aldosterona, que são os minerais corticoides, eles são limitados. São limitados a quais órgãos? Aos rins, ao cólon e à glândula salivar. Eles se expressam em pouca quantidade. Eles se expressam em pouca quantidade. Têm uma menor função no metabolismo, enquanto os glucocorticoides são muito potentes. Já ele é um potente regulador hidroelétrico, justamente pela aldosterona, que retém água, Oi? retém sódio e faz toda essa regulação. Oi, pode falar. Leandro, uma pergunta. Em qual página que você tá que eu me perdi agora? Eu também me perdi. Em qual parte? Pode falar que eu repito. É porque Falar do eu, agora. pelo menos, consegui encontrar para acompanhar o teu, aqui na sequência. Mecanismo de ação, receptores corticoides. Depois de cortisol, alguns efeitos. É isso que vocês querem olhar no caderno? Eu, pelo menos, consegui encontrar aqui para acompanhar. Qual é a dúvida de vocês que falaram comigo? Eu não compreendi. Porque aqui, no teu caderno, né, aí tem características químicas, aí depois passa para o quê? Passa para observação. Alguns pacientes não têm essas enzimas e podem causar isso. E aí depois vem, né, a enzima. Características químicas. Pula. E aí ações fisiológicas e farmacológicas. E aí depois uma observação. Não, eu estou antes disso aí. Eu estou em mecanismo de ação, antes disso aí. Tem as indicações terapêuticas e tem quando... Não, eu estou em evaluações fisiológicas e farmacológicas. Eu estou antes disso aí, eu estou em mecanismo de ação, receptores corticoides. Conseguiram encontrar? Repete de novo, por favor. Porque foi, eu não sei, na foto, né? Não tá nessa sequência que você está falando. Eu falei de cortisol, né? Alguns efeitos. Uhum.
Foi. Isso, Depois aí de... depois vem mecanismo de ação, receptores corticoides. Eu estou nessa parte. Tá todo mundo acompanhando? Essa daí que a gente não está encontrando. eu não sei se ficou faltando uma página ou se está fora de ordem, mas eu também não estou achando aqui. Depois disso aí, eu vocês têm o resto, não é isso? Isso. Pronto, Aí então tá faltando essa parte que você estava explicando, só que não tem, eu vou né? tirar uma foto e vou mandar no grupo para vocês. Tá bom. Provavelmente não foi, me perdoem, tá? Eu vou tirar uma foto e vou mandar no grupo. A Fernanda estava pedindo para você aceitar ela também no grupo, eu não sei se ela está pedindo para entrar aí. Ah, é porque não tá aparecendo para mim. Vou falar para ela. Não tá aparecendo para mim. Vamos avançar aqui até ver, até as 9. Porque aqui no material, Leandro, daí, depois de características químicas, pula para ações fisiológicas e farmacológicas. Ah, então tá faltando essa parte, porque tem características químicas, aí tem regulação da secreção de cortisol, e tem cortisol, alguns efeitos que eu já falei, e agora eu estou em mecanismo de ação. Pois é, esses aí que falta aqui. Eu vou mandar uma foto aqui, mas acho que vai ficar escuro, mas qualquer coisa eu mando para vocês amanhã de Não novo, tem porque problema não. meu quarto é muito escuro, gente. E aí qualquer coisa eu mando para vocês amanhã de novo, uma foto melhor, tá? Só um momento. É porque eu já tinha um compromisso às 9 horas, senão a gente podia seguir, mas na próxima sexta a gente vai até completar certinho. Olha, eu mandei uma foto aí, tá bom? Para vocês acompanharem essa parte. E aí, me digam se eu posso seguir, se já está todo mundo com a foto. Essa parte do mecanismo de ação. Posso continuar? Vou repetir então, tá? Já mandei a foto para vocês. Tema de exame. Mecanismo de ação. Receptores corticoides. Né? O receptor de cortisol é o GCR, né? Que são dos glucocorticoides. E o receptor da aldosterona, que é mineral corticoide, é o MCR. Os receptores dos glucocorticoides, né, do cortisol, que é o GCR, eles são abundantes no organismo, se expressam em grande quantidade na célula, são muito potentes para o metabolismo e têm pouco efeito hidroeletrolítico. Não, eles têm efeito hidroeletrolítico, né, têm função hidroeletrolítica, porém é menor. Né, a regulação hidroeletrolítica deles é menor. Por que eles têm também essa função hidroeletrolítica? Porque eles também têm afinidade pelo receptor mineral corticoide. E aí, já eu vou falar como é que bloqueia. Para não dar o hiperaldosteronismo. Né, que eu já falei lá na frente, mas eu vou recordar. Agora, os minerais corticoides, né, que é o MCR. Os minerais corticoides que têm um receptor MCR, que é o da aldosterona, eles são limitados. Eles não são abundantes no organismo. Eles são limitados. Quais são os órgãos que têm os receptores MCR, o receptor mineral corticoide, que a aldosterona atua? Os rins, o cólon e a glândula salivar. Tá? Eles se expressam em pouca quantidade, né, já que eles são limitados a esses órgãos. Eles têm uma menor função, né, no metabolismo, diferente dos receptores, né, GCR, dos glucocorticoides. Eles têm uma menor função metabólica, né, no metabolismo. Porém, ele é um potente regulador hidroeletrolítico, pelo efeito da aldosterona. Tá? Pelo efeito da aldosterona. Que a aldosterona ela faz o quê? Retém água, retém sódio, eleva volume sanguíneo, eleva a pressão arterial, né? Todo esse equilíbrio de retenção hidroeletrolítica, de regulação de pressão, tá? Voltando ao que eu já tinha falado, para que vocês não esqueçam, né, sobre a enzima 11-beta-hidroxiesteroide desidrogenasa. Ela é responsável por converter cortisol em cortisona
para evitar os efeitos minerais corticoides, que pode ser um hiperaldosteronismo, tá? Porque lá na frente eu falei sobre a enzima 11-beta hidroxiesteroide desidrogenasa. Por quê? Porque ela vai converter o cortisol em cortisona para evitar efeitos minerais corticoides. Ou seja, a minha enzima 11-beta hidroxiesteroide desidrogenasa, ela vai converter cortisol em cortisona para evitar os efeitos minerais corticoides. Vai proteger o receptor mineral corticoide, tá? E aí um paciente que não tem essa enzima, ele pode ter um hiperaldosteronismo por uso de glucocorticoide. Porque pela afinidade também com o receptor de mineral corticoide, tá? Entenderam, gente, essa parte dos mecanismos de ação dos receptores? Querem que eu repita? Sim, a gente só deu uma perdidinha mesmo na questão lá que né, ficou faltando da página do seu caderno. Mas, Já mandei. porque por isso que é bom acompanhar, né? Que esse aí, se a gente não acompanha, fica perdido, assim. Fica Mas eu- tentando. Eu mas estava assim, procurando, né, o material e estava tentando te ouvir. Aí ficou Mas meio. eu mandei a parte que está faltando, eu perguntei, quer que eu repita alguma coisa? E falei, fala essa parte que faltou que eu repito. Qual é? Não, você mandou lá, né? Isso. Mas você tem alguma dúvida? Você quer que eu repita a parte que faltou? O que foi que você se perdeu? Eu repito, Não, fala. tá certo. Não, lembrei aqui que você enumerou, né, no cortisol, alguns efeitos que o Isso. cortisol dá em algum Quais ponto. são? Aumento de glucosa, por quê? Porque aumenta a gluconeogênese, e o aumento do gluconeogênese vai levar a uma hiperglicemia. Outro Certo. efeito, lipólise. Onde é que eu vou ter a lipólise? Lipólise muscular dos membros inferiores, e essa gordura ela vai ser redistribuída e depositada na metade superior do corpo, no abdômen. Que fica globuloso, você falou, né? Isso acaba tendo abdômen grande. Por isso que você vê pacientes, né, em terapia de replasma hormonal, pacientes que têm problemas renais que tomam corticoide, que tem aquela barriguinha, justamente por essa lipólise, tá? Sim. Aí vai ter uma cara com aspecto, né, de fase de lua cheia, aquela cara de lua, vai ser corcunda, né, pela elevação, né, do abdômen, a barriga lá pendendo. Certo. Causa fome porque a glucosa não entra na célula, porque eu vou ter muita presença de glucosa pelo aumento, né, da gluconeogênese. E por mais que tenha insulina, às vezes a captação vai ser um pouco... vai ter um déficit em captação para levar essa glucosa para dentro da célula. E aí a pessoa sente muito fome, né? Falta de energia, muita na célula. Tá bom? Catabolismo proteico. Por quê? Porque eu vou ter catabolismo da proteína do músculo. Aí vai se catabolizar a proteína, vai ter a liberação de aminoácidos, de glucosa. E aí eu vou ter redução de massa muscular. Eu vou perder força muscular pelo catabolismo proteico. O outro efeito, né, do cortisol, o efeito mineral corticoide, que retém sódio, retém água, aumenta o volume sanguíneo e eleva a pressão arterial. Por isso que eu preciso da minha enzima 11-beta hidroxiesteroide desidrogenasa para transformar cortisona, para converter cortisol em cortisona, perdão. E por isso que eu preciso da minha enzima 11-beta hidroxiesteroide desidrogenasa para converter cortisol em cortisona, para evitar o efeito mineral corticoide. Qual é o efeito mineral corticoide que a aldosterona faz? Reter água e sódio. Né? Por isso que eu preciso dessa efeitos nos ossos, né? Ações musculoesqueléticas. Uma parte, diminuição da absorção de cálcio intestinal e aumento de cálcio renal. O aumento de cálcio renal leva à perda. Pode provocar uma hipocalcemia. Outro, osteoporose. Por que causa osteoporose? Por quê? Porque vai ativar o osteoclasto e vai inativar o osteoblasto. O osteoclasto faz o quê? Que a gente estudou em Anatomia 1, Histologia 1.
degrada matriz óssea para reabsorção. Então, se eu ativo o cortisol, ativo o osteoclasto, inativo o osteoblasto, eu vou ter apoptose de osteoblasto e osteocito. Osteoblasto e osteocito trabalham em manutenção e formação de osso. Então, eu vou ter osteoporose. Eu vou ter perda de massa óssea. Ou seja, os efeitos do cortisol nos ossos, osteoporose, justamente por isso que eu expliquei, pela perda de massa óssea, através da ativação de osteoclasto e inativação de osteoblasto, e apoptose de osteoblasto e osteocito. E uma hipocalcemia, por quê? Porque eu diminuo a absorção de cálcio intestinal e aumento a perda a excreção de cálcio renal, a perda. Dúvidas? Tiradas? Então, fechamos aí. Temos 5 minutinhos e eu vou continuar, né? Aí eu já falei da 11-beta hidroxiesteroide desidrogenase. Por que eu estou falando tanto dessa enzima? Para não esquecer, porque é um nome grande, é algo que ela enfatizou na aula, entendeu? Ela pode jogar lá um caso clínico, um paciente com hiperaldosteronismo. Qual a deficiência da enzima? Por que que o glucocorticoide, o cortisol, pode causar um efeito de hiperaldosteronismo, né? Pela afinidade ao receptor mineralocorticoide. Né? Ou seja, alguns pacientes não têm essa enzima e pode cursar com hiperaldosteronismo. É por isso que eu tenho que ter cuidado para dar um glucocorticoide a um paciente. Eu tenho que ver, né, o histórico, eu tenho que ver se tem a deficiência de alguma enzima, por isso aí, tá? E terminando de falar sobre a 11-beta hidroxiesteroide desidrogenase, ou seja, ela converte cortisol em cortisona, ela protege os receptores minerais corticoides e ela evita que o cortisol cause os efeitos da aldosterona, que é retenção de sódio e água e hipertensão. Tá, galera? Né? Infelizmente, se eu não tivesse um compromisso hoje, a gente iria continuar Tá ótimo, amigo. tranquilamente, tá? Mas amanhã nós temos um encontro marcado, certo? Me digam que sim. Sim. Amanhã, então, às 18 ou às 19 horas, para vocês. Me digam aí, É sábado à noite. para a gente finalizar. Às 18 tá bom. Pode ser, Esse horário. às 18. Às 18 horas, tá bom, meus amores? Porque amanhã a gente vai finalizar, tá? Até um pouco antes, se puder também. Me digam no grupo o horário que fica melhor para todos. Sei lá, umas 3 Tá. horas da tarde, 2. Eu creio que é assim, Ah, amanhã. esse horário, A gente 2, vai ter 3 um horas, para mim evento não dá. amanhã. Tem que ser depois das 5. Para Isso. mim, no caso. Amanhã tem um evento da Liga. Aí definam o horário para vocês, porque a partir das 15, a partir das 16 horas eu tô ok para atendê-los. Pronto. Para mim, a partir das 4 também, tá ótimo. Porque aí amanhã a gente vai falar de ações fisiológicas e farmacológicas, que aí eu não posso explicar rápido, porque a gente vai falar sobre enfermidade de Addison, síndrome de Cushing, tá? A gente vai falar algo importante, o porquê eleva o glucocorticoide, ele eleva a pressão, tem que falar com atenção. A gente vai falar sobre ações farmacológicas anti-inflamatórias e imunodepressoras, as características farmacocinéticas que tem que falar com atenção para vocês, que tem algumas coisas que é tema de exame. Reações adversas, interações, tem que falar com muita atenção. E para evitar efeitos adversos também, que é tema de exame. E aplicações terapêuticas, contraindicações e interações. Muita coisa ainda que é tema de exame que eu tenho que falar com bastante atenção para vocês, tá bom? Gente, espero que todos tenham gostado, tá? Espero ter ajudado, tá bom? Boa noite para vocês, muito obrigado pela Boa atenção. noite. Boa noite, obrigada a você. Espero ter ajudado muito de